A humanidade em órbita, satélites e o Brasil. Hoje em dia é grande a importância dos satélites, eles que contribuem com diversas tecnologias como a internet, situação climática e a interconexão de pessoas de lugares distintos. Diversos recursos que são classificados como essenciais. A história do satélite artificial ela se inicia no século XVIII, quando Isaac Newton ele elaborou a teoria conhecida como teoria da gravitação universal. Contudo, somente em 1957, cientistas soviéticos conseguiram lançar o primeiro satélite, chamado Sputnik 1. Sendo este lançado num contexto de Guerra Fria, foi um marco para a corrida espacial e contribuiu para que os milhares e mais variados satélites fossem lançados em execução de diversas funções. Então, o satélite corresponde a um pequeno corpo que gravita em torno de um astro maior no espaço. Pode ele ser natural, como a Lua, que é um satélite da Terra, ou artificial, como o Venera 10 em Vênus. Estes são construídos por homens. Para serem colocados em órbita, um foguete ele age como um lançador, assim eles conseguem entrar na órbita devido à aceleração da gravidade e à velocidade que o astro se desloca. Existem alguns tipos de órbitas que são definidos de acordo com a funcionalidade que vai ser exercida pelo satélite. Então, além das altas e baixas, as órbitas elas podem ser polar e equatorial. Entretanto, ainda temos muitos satélites que têm órbitas inclinadas entre os polos e o equador. Então, a órbita polar é paralela ao eixo da Terra e tem uma inclinação de 90 graus. Isso possibilita a passagem do satélite sobre todo o planeta de uma forma sincronizada ao movimento da Terra em torno do Sol. Assim, ela recebe uma denominação de Sol síncrona, e é nesse tipo de órbita que o satélite ele cruza o Equador sempre na mesma hora local. Já a órbita equatorial ela tem uma inclinação de 0 grau e coincide com o plano do Equador. Pode ser chamada de geossíncrona quando a sua altitude é cerca de 36 mil quilômetros, permitindo o satélite completar um giro em torno da Terra em 24 horas, e também pode ser chamada de geoestacionária, pois é nessa órbita que o satélite ele fica sempre na mesma posição em relação à Terra. Então é como se o satélite ele tivesse estacionado, e isso possibilita a observação da mesma posição na superfície terrestre. Os satélites que se deslocam nesse tipo de órbita, eles não cobrem as regiões polares. Agora falando da finalidade dos satélites artificiais, eles são construídos com o objetivo de cumprir certas missões, sejam para fins de espionagem, telecomunicações, sensoriamento, meteorologia, entre outros. Devemos entender a imensa possibilidade de avanços que os satélites proporcionaram. Só o fato de o homem ter conseguido sair do seu planeta e conhecer a galáxia possibilita um leque de descobertas que auxiliam em várias áreas de cunho social. Com isso, a gente consegue uniformizar tendências que levam a uma sociedade mais organizada e até mesmo mais segura. Um exemplo disso são os satélites de posicionamento global, os GPS, que giram em órbitas altas, que auxiliam na navegação terrestre, aérea e marítima. Ele também ajuda na localização de pessoas, lugares e objetos, levando a uma segurança muito maior para as pessoas, principalmente para as mulheres, que estão sujeitas a diversas situações que colocam seu bem-estar físico e moral em risco devido ao alto índice de abusos os quais elas estão propensas. Sobre os satélites de comunicação e meteorologia, eles giram em órbitas geoestacionárias. Esse tipo de órbita é ideal para esses satélites, pois permite manter a sua antena sempre voltada para uma mesma região do planeta, consequentemente permitindo captar e transmitir dados de extensas regiões com grande frequência. Essa precisão ela possibilita identificar diversos fenômenos meteorológicos capazes de possibilitar o salvamento de milhares de vidas. O Brasil ele utiliza principalmente os dados obtidos pelos satélites Meteosat, que é europeu, e o GOES, que é norte-americano. Sendo assim, os satélites eles possuem um sistema compartilhado, isto é, vários países eles podem utilizar informações captadas por satélites de outros países, sendo essa uma boa medida, já que problemas acarretados pela corrida espacial é o acúmulo de lixo espacial, e a reutilização dessas informações ela previne de alguma forma que esse lixo aumente. Apesar de conseguir ter acesso a informações de outros satélites, o Brasil ele também tem participação no setor espacial, envolvendo a construção e operação de veículos espaciais, foguetes e satélites que são controlados pela Agência Espacial Brasileira, a AEB, que tem como tarefa formular e realizar o PNAE, que é Programa Nacional de Atividades Espaciais. O PNAE ele tem diversos objetivos, entre eles podemos citar a meta de que o Brasil ele se torne autossuficiente no quesito de construção e lançamento de satélites.
O processo de construção de foguetes ele é de responsabilidade do Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE, que faz parte do Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial, CTA, do Comando da Aeronáutica. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele é responsável pelo desenvolvimento, controle e utilização dos satélites brasileiros. O Programa Espacial Brasileiro, ele inicialmente previa a construção de 2 tipos de satélite. O primeiro, para a coleta de dados, SCD, que tem como objetivo transmitir dados como a temperatura, índice de chuva, umidade, através de dados coletados por plataformas automáticas, PCD, instaladas em vários pontos do território brasileiro. Este objetivo ele foi alcançado com o lançamento dos satélites SCD-1 em 1993 e SCD-2 em 1998 pelo foguete norte-americano da série Pegasus. O segundo tipo de satélite é o de sensoriamento remoto, SSR. A parte desse objetivo ele ainda não foi conquistado, que é a obtenção de imagens da superfície terrestre. Esse tipo de imagem ela está sendo obtida pelo Programa de Cooperação Internacional com a China, chamada SBERS, que já lançou diversos satélites, sendo o primeiro CBERS-1 em 1999 e o último CBERS-04A em 2019. Composição dos satélites e seus funcionamentos. O satélite ele é composto de um programa de desenvolvimento que envolve o satélite, o foguete que o lança e o seu segmento de solo. Este programa ele detém a função de supervisionar o funcionamento, o deslocamento na órbita e a recepção de dados do satélite. Normalmente, o satélite ele é composto por 3 partes. A plataforma, onde contém tudo aquilo que é necessário para o funcionamento do satélite. O painel solar, que supre a energia necessária para poder manter as atividades. E a carga útil, que são os equipamentos necessários para poder efetuar a missão do satélite. Ele normalmente é de plataforma cúbica ou cilíndrica e varia em tamanhos de 1 a 5 metros e peso de 500 a 3.000 quilos. E a sua funcionalidade é que os satélites, em sua maioria, que estão em órbita geoestacionária, ele recebe e transmite os dados através de um transponder. Esse aparelho ele recebe o sinal vindo da Terra, amplifica, processa e retransmite. Esses sinais eles têm uma faixa de frequência de 500 MHz. Pesquisas atuais. Atualmente, várias pesquisas são realizadas para que cada vez mais a tecnologia desses dispositivos elas evoluam e se modernizem para atender às novas demandas. Por exemplo, satélites da NASA estão sendo utilizados por cientistas do Instituto Pine de Políticas Públicas dos Estados Unidos para poder analisar o avanço da Covid-19 de acordo com as taxas de luminosidade de algumas cidades. Assim, eles conseguem identificar como que as populações elas incorporam o distanciamento social e como está sendo o avanço da doença nessas cidades. Além disso, no dia 6 de novembro foi feito um lançamento de 13 satélites no Centro de Lançamento de Satélites de Taiwan. E entre eles foi lançado o satélite da Universidade de Ciência, Eletrônica e Tecnologia, o primeiro satélite de testes 6G do mundo. Esse satélite ele será utilizado para o sensoriamento remoto do solo. Essa é considerada uma tecnologia-chave da 6ª geração de comunicação móvel, pois será a primeira verificação técnica da comunicação terahertz no cenário de aplicação espacial. Recentemente, tivemos também o lançamento dos satélites Sentinel-6 Michael Frege, o maior satélite de observação da Terra, lançado com o foguete Falcon 9 da empresa SpaceX. A missão Sentinel-6 é composta pelos satélites Sentinel-6 Michael Frege e Sentinel-6B e está sendo desenvolvida em parceria da NASA com a Agência Espacial Europeia, ESA. Essa missão ela tem como objetivo analisar o aumento dos níveis dos mares, que são consequências das mudanças climáticas do nosso planeta. Porém, não é só no cenário internacional que apresentam pesquisas atuais sobre o uso e desenvolvimento de satélites. Em Santa Catarina, satélites estão sendo utilizados para poder obter dados de pomares de maçã no estado. Além da utilização em pomares de maçã, também estão sendo realizadas pesquisas para que mais lavouras elas possam utilizar desses satélites para melhorar em suas produções.
Aplicação dos satélites nas redes. Os satélites possuem uma grande versatilidade de abrangência. Eles são encontrados em diversas formas nos meios de comunicação, podendo citar a televisão, o rádio, o telefone e a internet. Sendo assim, os satélites de comunicação são os mais numerosos e encontrados em órbitas, pois eles propiciam a conexão de vários meios que são presentes no dia a dia das pessoas. Em especial, a gente pode falar da internet, que está aplicada aos satélites e às redes. Os satélites de comunicação são associados à fibra óptica e oferecem uma tecnologia complementar, podendo ser usado onde não é possível uma transmissão a cabo. Existem várias pesquisas que pensam tornar a internet mais rápida e acessível a todos. Sendo assim, uma das ideias a tornar a internet via satélite mais barata é a Starlink, que em setembro de 2020 lançou 60 satélites de internet e alcançou a velocidade de 100 megabytes por segundo, considerado muito alto em relação ao 4G móvel. Importante frisar que os satélites de comunicação não são um serviço de comunicação, mas são uma forma de transportar os sinais de devidas prestadoras de serviços. Essas que fornecem esses serviços de comunicação, como serviços móveis de TV por assinatura e telefonia via satélite. No Brasil, para uma prestadora de serviços de telecomunicação utilizar um satélite, é necessário ela ser aprovada na Anatel e as suas devidas regularizações e licenças. Podemos levantar alguns pontos interessantes sobre os satélites, como os tipos de satélites que mais crescem em quantidade são os de telefonia, GPS e internet. Os satélites deles também podem cair. Os riscos são pequenos, mas eles podem vir a acontecer. Quando o satélite ele perde sua velocidade por alguma razão, ele pode continuar em linha reta pelo espaço ou ele pode cair. Mas ao cair, é mais fácil que ele se desintegre antes da colisão com o solo do que cair por inteiro no solo. Eles também podem sofrer colisões entre si. É um acontecimento muito raro, mas ele pode acontecer, como em fevereiro de 2009, dois satélites, Cosmo 2251 e ativo Iridium 33, que fazia parte de uma rede de satélites de telefonia celular, colidiram com uma supervelocidade de mais de 42.000 km/h, gerando mais de 1.000 fragmentos com mais de 10 centímetros. Os astrônomos eles acreditam ter sido o primeiro acontecimento desse tipo com satélites artificiais. E para finalizar, sabemos que o uso de satélites gera lixo espacial. Dentre eles estão 130 milhões de objetos de mais de 1 milímetro, 34 mil objetos com mais de 10 centímetros e 5.400 objetos com 1 metro, sendo tudo isso lixo disperso no espaço. Só a Starlink possui mais de 500 ativos e tem o objetivo de ter 12 mil satélites funcionando até 2027. E como não existe uma nave que serve como um caminhão de lixo para poder trazer os restos de volta à atmosfera do nosso planeta, eles continuam dispersos na órbita da Terra. Houveram também algumas iniciativas de projetar algo para poder recolher esse lixo, como a Clear Space, que ganhou uma licitação pela Agência Espacial Europeia para capturar 34 mil objetos. Porém, a realização dessa primeira missão ela tem o objetivo de recolher só um objeto até 2025, que é a Vespa, estrutura acoplada ao foguete Vega, que foi lançado em 2013. Vários países, como o Brasil, eles monitoram esse lixo espacial. O Brasil ele possui um telescópio que está instalado no Observatório do Pico dos Dias, no Laboratório Nacional de Astrofísica. E essa é uma estratégia fundamental para poder evitar colisões com objetos que já estão na órbita. Mas mesmo assim, vários países eles desenvolvem armamentos antissatélites, ocasionando no aumento do lixo em órbita. A China, os Estados Unidos e a Índia são um exemplo disso, pois eles já lançaram foguetes com o objetivo de destruir satélites que eram deles mesmos. Contudo, o número de satélites que é enviado, eles aumentam cada vez mais, e não é uma opção parar de enviar esses satélites. Mesmo que todo o lixo ele atrapalhe as pesquisas astronômicas e possam ocasionar colisões no envio de outros satélites, não há nenhuma prática política que controle a quantidade de satélites enviados. Enfim, para fazer a retirada desse lixo da órbita, exige um alto custo e não é uma tarefa fácil, na verdade ela é uma tarefa muito insegura, já que não há gravidade e também não tem atrito no espaço. Então, um toquinho que for
num objeto, ele vai sair pelo espaço sem rumo. Existem também alguns projetos que são voltados para essa questão do lixo espacial, mas alguns, como a empresa japonesa Astro Kale, que está preparando o lançamento da ELSA-D, ela que testará tecnologias inéditas de operação de encontro e proximidade com detritos espaciais, não tem data de lançamento e também não prevê a captura de nenhum objeto. Portanto, segundo os dados da Agência Espacial Europeia, até janeiro do ano passado, 8.950 satélites foram lançados desde Sputnik 1 em 1957. E desse número, somente 500 ainda estão por lá e apenas 1.950 estão ativos. O resto é apenas lixo acumulado na órbita da Terra e ainda não tem uma solução para o que fazer com todo esse lixo.